Pronto. Tudo bem? Tudo bem. O senhor está de lado, acho que tem que... Aê! Tá bom. Muito bem. Obrigada e desculpa atrapalhar seu almoço. Consegui. Teve que Eu tinha acelerar, né? anotado, eu não sei porque eu tinha anotado 15 horas. Eu acho que quando a gente fala 13, dá essa coisa de 3, É né? Eu já verdade, fiz é muito verdade. essa confusão. Mas estamos aqui. Que bom, muito obrigada. O senhor não sabe quanto eu estou feliz de ter o senhor aqui. Eu te admiro muito, desde Muito sempre. obrigado. Muito Desde, obrigado. desde sempre. E muito feliz. Tem um pessoal avisando que está sem áudio. Está sem áudio? Não é um problema seu. Talvez seja o meu ou de quem está ouvindo. Alguém aí está me ouvindo? Alguém me manda só um joinha, só para dizer se está me ouvindo direitinho? Eu tô. Eu acho que sim, eu acho que talvez seja o problema lá. Então tá bom, vamos lá. Bom, já disse que é um imenso prazer. Meu convidado mais do que ilustre hoje é o ex-senador, ex-governador e professor Cristóvão Buarque. Acho que quando a gente fala de educação no Brasil, é o primeiro nome, pelo menos que vem à minha mente. Então, fico muito feliz de estar nesse momento tão crítico da educação no país, falando com o professor. Fico muito feliz de estar com você falando de educação. Que Nunca legal. a gente fala muito de educação. Sempre tem que falar mais e mais e mais. Eu acho que país desenvolvido tem esse foco, né? Para a gente chegar em qualquer lugar, a gente tem que olhar para isso. E hoje a gente vai falar de educação, a gente vai falar de política, a gente vai falar da situação atual do país. Eu vou falar um pouquinho do seu currículo, para quem está ouvindo aqui. Acho que todo mundo já te conhece, mas, né? Vamos Cristóvão Buarque. direto à conversa. Vamos Vamos direto à direto? conversa. É. Então tá bom. Depois eu divido o currículo dele com vocês, ou vocês simplesmente procuram na internet, porque tem muita informação ali. Então vamos lá, vamos falar de educação. Vamos. O senhor sempre falou de educação quando ninguém falava de educação. O senhor começou a falar dos problemas da esquerda, mesmo sendo da esquerda, e aí vamos falar em democratas e progressistas, colocando tudo num bolsão que eu sei que são diferentes, mas centro-esquerda. O senhor começou a falar desses problemas e das falhas quando ninguém ali da esquerda consegue ainda admitir esses problemas. Então, é isso que a gente quer conversar aqui. Vamos começar pela educação. E eu queria saber, da época que o senhor foi ministro, lá no governo Lula, e que o senhor já defendia muito a educação, Bolsa Escola e tudo mais, para hoje, tivemos avanços claros? Olha, tivemos alguns avanços. O Brasil sempre avança um pouquinho em tudo. Mas nós avançamos ficando para trás. Tem 3 brechas que crescem no Brasil. A educação dos pobres melhorou um pouco. 30 anos atrás, tinha 30% das crianças nem iam à escola. Hoje, apenas 4 ou 5%, o que é muito. 4 ou 5% que não estão matriculados. Mas a educação da classe alta melhorou muito mais do que a dos pobres. Nós melhoramos um pouquinho, mas os outros países melhoraram mais do que nós. Então, aumentou a brecha do Brasil com o resto do mundo. E a mais grave das brechas é a brecha entre o que a gente oferece de educação e o que se exige de educação no mundo moderno. Nós melhoramos, mas as exigências educacionais hoje são muito maiores. Hoje é preciso saber francês, inglês. Olha, 20, 30 anos atrás, era possível um cozinheiro de restaurante que não soubesse ler. Hoje, o restaurante exigem que fale francês, ou que leia francês, as receitas. Então, nós até melhoramos um pouquinho, mas ficando para trás. Essa é a gravidade, porque nós não temos uma estratégia de longo prazo. Nós só pensamos em melhorar, não pensamos em saltar. Falta no Brasil esse sonho de ser campeão de educação no mundo. Não faz parte dos objetos de consumo do Brasil. E como é que a gente hoje... E aí eu vou te fazer essa pergunta porque ela é uma questão pessoal para mim, tá? Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses e ele já está na escola. E a minha escolha pela escola, ela foi muito baseada nessa questão que eu vou fazer para o senhor.
Eu hoje tenho certeza, na verdade, assim, eu não tenho a menor ideia de como vai ser a educação no futuro e como vai ser o mercado de trabalho no futuro. A única certeza que eu tenho é que ele não vai ser igual e não vai precisar depender daquela educação que eu tive no passado. Né? E a minha escolha de escola, porque eu sou uma pessoa privilegiada, é claro, ela olhou para isso. Já é uma escola que não tem matérias fixas, que não tem sala de aula praticamente, ela faz o currículo por projetos, ela já ensina inclusive mandarim para crianças. Então, assim, realmente, a gente nessa posição de privilegiados consegue ir para esse caminho. Como tem que ser a escola do futuro? O senhor consegue ver isso? E será que a nossa escola pública vai conseguir chegar lá? Veja bem, a Unesco criou um grupo de 15 pessoas, e eu estou no meio, me colocaram no mundo, para pensar a educação do futuro. Nós estamos já há 5 meses trabalhando. Claro, à distância. Uhum. Como eu estou falando com você, eu falo com mais 14 pessoas do mundo e mais 3 funcionários da Unesco em Paris. E nós não temos certeza como vai ser, mas sabemos de algumas coisas. Primeiro, que ela vai ser cada vez mais importante, a educação. Muito mais. Quando seu filho estiver com 15 anos, 20 anos, a educação vai ser muito mais importante do que é hoje, para quem tem 15 anos, 20 anos. Uhum. Segundo, que ela vai precisar ensinar a pessoa a aprender depois que saia da escola. O processo de educação vai ser permanente por meios como esse aqui. Mas a pessoa tem que saber aprender. Terceiro, vai precisar falar línguas. O futuro não tem jeito. Vai ter que saber inglês ou, como você falou, mandarim. E outras também. Quarto, vai ter que ter noções boas de coisas científicas. E para isso precisa de matemática. Vai precisar de geografia. Nós não sabemos a escola como vai ser. Mas sabemos a educação qual deve ser. Agora, a escola cada vez vai ser menos um prédio e mais uma rede. As aulas vão ser cada vez menos presenciais e cada vez mais à distância. Mas, para isso, vamos ter que inventar uma nova linguagem. Veja bem, quando se inventou cinema, cinema não ficou apenas com a gravação de uma peça de teatro no palco. Não. Imagine se o cinema tivesse limitado a filmar as peças de teatro. Era chato, não ia dar para ver. Hoje em dia, as aulas transmitidas não são agradáveis, são ruins. A gente tem que inventar uma nova linguagem. Até a palavra aula temos que aposentar. Tem que haver uma outra palavra para aula. Tem que haver outra palavra para sala de aula. Uhum. Então, como vai ser isso exatamente, a gente não sabe, a escola. Mas a gente sabe quais vão ser os princípios da educação. Vai ter que aprender a participar mais. Cada vez mais o processo político vai depender menos dos políticos, deputados, senadores, e mais de todo mundo, através das redes. Então, essa nova educação, a gente sabe para onde ela vai. A escola, não sabemos ainda. O professor, a gente não sabe ainda como vai ser o professor. Eu, há muitos anos, defendo que acabou um professor. Um professor ele vai ter que ser pelo menos 3. Ele que sabe de história, por exemplo. Um que vai assessorá-lo para pegar o que existe nos Googles do mundo, nos YouTubes do mundo e colocar na aula. E um terceiro para colocar isso em rede. E tem a questão dos pais também, né, professor? Porque eu vejo nesse momento de pandemia, com essa questão do homeschooling e tudo mais, eu tenho amigos com filhos em fase de alfabetização. E aí eles estão com muita dificuldade. Primeiro porque eles não têm as ferramentas básicas e a competência, vamos dizer, o estudo para transmitir esse tipo de conhecimento. Segundo que a forma como se ensina já é muito diferente, né? Por exemplo, se alguém me dissesse, fizeram isso com uma amiga minha, ensina tabuada para sua filha sem decorar. Como que ensina tabuada sem decorar? E aí já é uma forma nova, né, de aprender e que os pais não estão preparados para isso, mas se eles têm que participar mais da educação dos filhos, como tem acontecido isso agora, né, na pandemia, e eu acho que isso é uma tendência mesmo, como preparar os pais? Esse é um problema. Como preparar os pais
que cada vez tem menos tempo para cuidar da educação das crianças. Eu acho que esses pais eles têm que acompanhar, porque o que está acontecendo hoje é um episódio. Essa epidemia vai passar. Então, hoje a gente não tem que ficar preso a isso. Tem que saber como vai ser o dia seguinte. Aí sim que é uma boa pergunta. Como é que nós vamos fazer depois que passar a epidemia? Veja os problemas que nós vamos ter. Essas crianças chegam traumatizadas. As crianças não estão apenas perdendo aula, elas estão se traumatizando. Milhões de crianças hoje sofrem com medo de dar um abraço no avô, porque ele pode morrer do abraço. Isso fica na cabeça das crianças. Depois o trauma de ficar preso no espaço. Depois vem o apagão educacional. Tem certas coisas que se você não ensina na hora, não consegue ensinar bem depois. Então vem um apagão. Mas tem mais. Vai chegar numa escola privada sem professor, porque muito professor está abandonando a carreira, porque ficou sem salário, encontrou outro trabalho, aprendeu a fazer pão, como eu conheço uma professora. Ela vai querer ter uma padaria. E no setor público não perde o emprego, mas também muitos encontraram outras atividades. Tem muitos professores de música que aprenderam a tocar em algum lugar e vão ganhar dinheiro desse jeito. Os equipamentos estão se acabando, porque equipamento que não usa, prédio que não usa, ele se degrada. Então, nós vamos chegar numa escola precisando de muita psicologia. Não vai dar para botar todo menino no divã de psicanalista. Eu acho que a gente tem que fazer muitas peças teatrais, peças cinematográficas, vídeos, para que as crianças saiam do trauma, entendam que o mundo continua, que os avós agora vão beijar eles sem problema. Eu acho que a gente pode até tirar proveito da epidemia para forçá-los a pensar a ciência, o que é um vírus, o que é que aconteceu, por que esse vírus chegou, ensinar por que a saúde não estava preparada. Então, tem que recuperar. O governo vai ter que dar um apoio às escolas privadas. E vamos ter que recuperar os professores, os prédios, os equipamentos. Isso é um ponto. Mas isso é nos primeiros meses. Depois a gente tem que trazer de volta esse Fundeb, que vai acabar, se não aprovarmos até o fim do ano. Vai ter que trazer programa de formação de professores, etc. Então, já falei em dois momentos. O momento pós-epidemia e o momento seguinte, 2, 3, 4, 5 anos. Mas tem o que mais me preocupa, que é uma estratégia de 20, 30 anos, que o Brasil não se acostumou a pensar. A grande educação para o seu filho, que tem 1 ano e meio, né, que você disse, vai precisar de 20 anos. Quando ele tiver adolescente, ele pegar essa onda que demora. E aí tem alguns problemas sérios. Primeiro problema, nós, brasileiros, não pomos a educação como algo fundamental. Nós queremos ser campeões mundiais de futebol, de voleibol, ganhar medalhas de ouro na Copa. Não faz parte dos nossos desejos termos prêmio Nobel em física, em química, sermos campeões em educação. E depois nos acostumamos que a educação é desigual. Pobre tem uma, rico tem outra. Isso está na nossa cabeça. Não nos acostumamos ainda que quando uma criança sai da escola, não é só a família que perde, é o país inteiro. A Constituição, por exemplo, nossa, diz que a educação é um direito. Se é um direito, quem não quiser ter, não precisa. Educação não é apenas um direito. Educação é necessidade do país. Mas nós não temos essa clareza. E, além disso, nós somos, por alguma coisa da nossa formação, um povo, pessoas que não gostamos de esperar 20 anos. Ninguém acredita. Até porque, com que político? Quem é que vai fazer um pacto de 20 anos, 30 anos? Então, não existe essa ideia na cabeça do Brasil, mas vai precisar. Se queremos ser bons em educação, para as crianças que estão com menos de 5 anos hoje, precisamos de um pacto que preveja fazer coisa em 30 anos. Agora, outros países já fizeram. A Irlanda era um país igual ao Brasil, em 1970, na educação. Hoje é um dos melhores do mundo. Os políticos se reuniram, os líderes sindicais disseram, daqui para diante, a gente briga em tudo, menos em educação. Qualquer novo primeiro-ministro
vai colocar a educação em primeiro lugar. E de lá para cá já tiveram muitos primeiros ministros, muitos governos, mas seguem aquela mesma estratégia. Por isso que a gente precisa fazer muito encontros como esse seu, para ver se as pessoas que nos ouvem se convencem dessa ideia de que, imediatamente tem que recuperar a pandemia. 2, tem que melhorar um pouquinho depois. E 3, tem que querer ter a ambição de ser muito, muito bons em educação. E isso leva 30 anos. Eu faria quantas lives precisarem para falar sobre esse tema. É um tema que fascina e que eu acho absolutamente necessário. E eu acho que todo mundo aqui que está assistindo também tem a mesma opinião, porque tem muitos recados aqui de admiração para o senhor. Nessa questão da gente olhar para essa educação do futuro e da necessidade de se fortalecer a educação básica, o que o senhor acha da federalização da educação básica? Ela poderia nivelar um pouco mais a qualidade de ensino? Não tem outro jeito. Essa foi a minha bandeira quando fui candidato a presidente, em 2006. Porque nós queremos que a educação seja muito boa e que seja a mesma para ricos e pobres. Para quem mora em São Paulo ou quem mora em Axixá, cidadezinha lá de Pernambuco, que tem talvez o pior IDH do Brasil. Como é que vai ser igual entre as cidades, entre as famílias, se as rendas são tão desiguais e se as cidades são tão desiguais entre elas? Não tem jeito. Eu creio que o Brasil tem que caminhar para ter uma carreira nacional do magistério. O professor não tem que ser funcionário do município, tem que ser funcionário da União. Como são os funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Exército, da Aeronáutica, do Ministério Público. Nacional, uma carreira bem remunerada e com muita exigência sobre eles. Eu creio, inclusive, que a própria ideia de estabilidade tem que ser diferente. É estabilidade porque o prefeito não demite, o governador não demite, o presidente não demite. Mas se ele não der aula, ele é demitido. Claro. Hoje não. E essa questão da estabilidade, ela também tem muito a ver, na minha opinião, com decisões que aquele profissional precisa tomar, né? Então, se ele toma decisões políticas, ele precisa ter alguma estabilidade, porque ele não pode ficar à mercê de qualquer interferência, né? Mas um professor não tem essa situação. A gente pode dizer o seguinte, olha, não vai ser demitido por razões políticas, mas a cada 3, 2 anos, 5, faz um exame. Claro. Para saber se é bom ou ruim. Não precisa nem ser prova escrita. É uma avaliação, tem muitas maneiras de avaliar. Basta ver o desempenho dos alunos. Os alunos vão bem ou vão mal? Os alunos desse professor aprendem ou não aprendem? Já reparou que no Brasil, quando um técnico de futebol perde 2 jogos, a gente manda ele embora? Mas o professor pode, todos os alunos serem reprovados, que ele continua. Mas voltando, não é só a carreira, a qualidade dos edifícios. A gente pensa que isso não é importante, mas é. Uma criança não quer ficar numa sala que tem goteira, numa cadeira desconfortável. Então, a edificação tem que ser federal. E os equipamentos. Tem que aposentar quadro negro. Quadro negro é como a gente ir de Brasília para São Paulo de carruagem. Não dá mais para ter carruagem na sala de aula. Tem que ser outros instrumentos modernos. E, finalmente, o horário integral. Agora, como fazer isso? Eu disse que era 20, 30 anos, para chegar ao Brasil. Mas em 2 anos a gente faz numa cidade. Então, o que eu defendi em 2006 é que o governo federal vá substituindo o sistema municipal por um sistema federal. Por cidade. Vamos dizer, 100. 200 cidades por ano. São 6 mil cidades, quase. Então, levaria 30 anos. E você vai, quando você fizer as primeiras 200 cidades, todo mundo começar a ver, ninguém para mais. Mas o senhor não acha que o desafio vai um pouco além da federalização da educação? Porque, por exemplo, ainda que as crianças elas tenham o mesmo nível de educação, os mesmos professores, as mesmas condições, e eu acho que isso é desejável, e a gente vê em países como os Estados Unidos, isso, né, em que todo mundo está na mesma escola, aquilo que as crianças trazem, que carregam com elas, também interferem muito na educação. Por exemplo, uma criança que passa fome, ou que tem dificuldades para dormir, ou que está numa família violenta,
isso vai interferir também muito na educação, né? A gente tinha que trabalhar um pouco mais as questões sociais do entorno, não é? Muito, muito. Mas aí não vai ter jeito. Na verdade, a grande escola brasileira vai ser quando os filhos das crianças de hoje chegarem na escola. O grande momento vai ser para seu neto. Por isso que é difícil no Brasil. Quem é que no Brasil tem paciência de entrar num projeto para o neto? Na China, eles vão até o trineto, quadrineto, o que for. Mas nós queremos para já. Nós não vamos conseguir, por exemplo, fazer com que... Vou dar um exemplo dentro da sua linha. Um menino tem a escola, a mesma escola, mas um, quando chega em casa, o pai é analfabeto. O outro, quando chega em casa, o pai é doutor. Esse que o pai é doutor tem mais chance de continuar bem. Mas a gente, pelo menos, equilibrou a escola. E a gente pode acabar, erradicar o analfabetismo fácil. Mas a gente nunca vai fazer o pai desse menino pobre ser doutor. E o outro, o pai é doutor. Então, eles vão ter uma dificuldade ainda. Aí você diz, não come bem. Comida bem tem que dar na própria escola. Não pode nem esperar que seja em casa. E tem que melhorar a casa. Quer ver um detalhe que pouca gente esquece? Uma casa sem saneamento, sem esgoto, o aluno aprende menos. Sem dúvida. Sabe por quê? Porque, por causa da falta de esgoto, ele fica doente mais vezes. Ele não vai para a escola todo dia. Então, e outras questões, iluminação, energia elétrica, isso, tem que ter tudo isso. A disponibilidade de equipamentos para estudar em casa, porque hoje a gente vê o quanto é importante ter um notebook para poder ter as aulas virtuais, né? E aí eu fico vendo que crianças de escolas públicas talvez não estejam, talvez não, com toda certeza não estão tendo o mesmo acesso que crianças de escola particular. Além de tudo, os professores. Eu vejo, eu soube de uma situação de uma professora que teve um AVC esses dias, de tanto nervoso, porque ela já tinha um pouco mais de idade, e não conseguiu dar as aulas online. Ela não vai conseguir. Ela não conseguiu se adaptar a essa nova realidade. E aí é muito cruel, né? Não vai. Mas aí é esse momento. A gente tem que superar isso. Agora, mesmo que ela consiga, apenas alguém filmando a aula dela, não vai dar certo. Porque a linguagem tem que ser outra. O cinema só pegou quando começou a filmar na rua. O teatro não ia para a rua. Quando começou depois a ter efeitos especiais, a gente tem que trazer efeitos especiais para a aula. Eu chamo tem que aula seduzir. Para seduzir. E ser mais eficiente também. Não é só para seduzir, lúdico, mas também para ser mais eficiente. A gente precisa inventar uma outra palavra para dizer isso. Como inventaram filme, cinema. Inventaram essa palavra. Ninguém disse teatro transmitido. Ninguém disse. Mas a gente fala aula à distância. Não pode mais dizer aula à distância, tem que ser outra coisa. Não pode ser simples aula. Mas voltando à sua colocação anterior, nós vamos ter, por muitos anos, essa desigualdade. Mesmo que a escola seja igual, os pais com formação, cada um desigual, não transmitem o mesmo conhecimento aos filhos. Porque a educação, a gente tem que fazer, são 3 coisas. Pode até botar mais uma, se quiser. Escola, família e mídia. A mídia educa ou deseduca. Se a televisão brasileira tivesse se concentrado nos últimos 50 anos como um instrumento também de educação, a nossa situação era outra. Mas ela deixou de lado isso. Até a Globo, que criou uma fundação para se preocupar com a educação, mas é fora da televisão. Tem um programinha na televisão às 6 da manhã. A gente podia ter muito mais novelas educativas. Podia ter programas educativos em cadeia nacional. Eu coloquei nesse meu programa de candidato a presidente que toda a televisão teria que ter 2 horas por dia em horário nobre educativo. E eu dizia, você faz como quiser o seu programa educativo. A gente não vai, o Estado não vai mandar você como horário obrigatório educativo. Aí não funciona. Você faz a sua novela, faz o seu programa, depois a gente avalia para ver se você está cumprindo. Então, são 3. Alguns põem a igreja também, pode ser. Eu chamo 3 até para ficar na ideia da trindade, né? A família, a escola e a mídia.
A escola vai ser desigual por muito tempo. A família, desculpe, vai ser desigual ainda por muito tempo. A gente tem que ser realista. Eu sou contra a demagogia, dizer que se resolve rápido. Por isso que eu ponho 20 anos, 30 anos. Uhum. E não é por falta de dinheiro só, não. Dinheiro até que se arranja, porque não é tão caro isso que eu estou dizendo. Não é tão caro. Eu tenho todas as contas direitinhas. O que é difícil é ter os professores, que vão ser novos. É formar os pais, erradicar o analfabetismo, que é fundamental. Mas Mas aí pelo precisa, menos inclusive, seduzir os professores, né? Porque hoje preciso. é muito difícil uma pessoa tomar a decisão de virar professor, porque a carreira não é tão valorizada. Não é. Nessa minha ideia de federalização por cidade, eu proponho que a carreira de professor. Primeiro, eu vou dizer o custo do aluno por ano. Boa escola dá para fazer com 15 mil reais por ano, por aluno. Uhum. Com 15 mil reais por ano, por aluno, você pode pagar 15 mil reais por mês ao professor. Se a turma for de 30 alunos. Uhum. Se você botar 20, pode até aumentar o salário. Se você botar 40 alunos, pode até baixar o salário. Mas 30 é um número bom de aluno. Isso, você fazendo em 20, 30 anos, se o PIB crescer 2% apenas ao ano, isso vai custar 6,5% do PIB. Hoje a gente já gasta 5%. Então, o dinheiro não é muito. Seria muito para hoje. O problema é que a gente vai ter que contratar professores. Muitos dos atuais professores podem passar no concurso federal. Outros não vão passar. A gente tem que absorvê-los. Eles continuam, mas não na carreira nova. Eles continuam, mas numa carreira em extinção, na medida que eles vão se aposentando. Transição. Transição. Então, isso é possível, mas exige querer e exige a perspectiva de esperar um tempo para dar o resultado. A ideia de fazer por cidade tem essa vantagem. Rapidamente você vê o resultado naquela cidade. Agora, me responde uma dúvida que eu tenho também. A gente sempre escuta de que falar que no passado a escola pública era muito melhor. Então, os meus pais estudaram em escola pública, conseguiram evoluir na escola pública. Eles tinham até condições de pagar escolas particulares, mas na época a escola pública era o que tinha de melhor. Isso na época da ditadura. O que fica de lá para cá? Na realidade, essas escolas elas pioraram ou foram as particulares que avançaram muito? Porque a gente não vê, a gente só escuta essas histórias, mas eu não consigo acreditar que houve uma piora tão grande. Não é simples. É que naquela época o seu pai ia na escola pública porque ele era um privilegiado. Poucos iam na escola. A maioria estava fora da escola. A maioria nem vivia em cidade. Quando a população brasileira veio para as cidades e não tinha como negar a escola, o que é que os governos fizeram? Deixa isso para o prefeito. Antes, essa escola que sua mãe estudou, e onde é que sua mãe estudou? Que lugar? Jundiaí. Não, Jundiaí. São Jundiaí. Paulo já é melhor do que o resto do Brasil. Então, é outra coisa. Mas, de qualquer maneira, quando todo mundo veio para a escola, os governos abandonaram e passaram a dar dinheiro público para a escola privada. Hoje, quem paga a escola privada recebe de volta no imposto de renda uma parte. Pequena, né, professor? É pequena, mas recebe de volta alguma coisa. É. E não é tão pequeno, não. Você sabe que cada menino que está na escola privada recebe mais, em média, do que um que está na escola pública. Se eu não me engano, são 12 mil reais. 12 mil por aluno? Eu acho que é isso. Então, sabe? Eu acho que é isso. Então, É pequena perto do que a gente gasta, né? Sim, As sim. escolas estão muito caras, mas sem dúvida. Mas é 2 vezes mais do que se gasta com a escola pública. Então, o governo gasta mais com os filhos nossos, de classe média, do que com os filhos dos pobres. Agora, a classe média prefere gastar dinheiro numa escola privada do que lutar para que a escola pública seja boa para todos. Não há esse desejo no Brasil. No Brasil, tem gente me corrigindo aqui, é quem fez meu imposto de renda, então.
Ah, 12 mil é desconto do imposto de renda. Eu achei até muito. São Mas, de 12 mil qualquer que maneira, são 12 mil que você consegue lançar no imposto de renda, mas não que devolve. É isso. não devolve, porque você Não desconta da devolve. sua renda isso. É Mas, de isso. qualquer maneira, a média por aluno, dos 7 milhões de alunos em escola privada, é maior do que a média do que se gasta na escola pública. Agora, a classe média prefere gastar muito na escola privada do que lutar para que a escola pública seja boa para todos. Por Mas que que isso é nós... uma falta de acesso da população à política, não é? Sim, mas se eu estou dando como fazer. Agora, vai ter que esperar. A gente pode até dizer, nas cidades que forem federais, não tem mais nenhum desconto de imposto de renda. Uhum. Mas por que as pessoas não lutam por isso? Que na sua cidade seja assim. Eu consegui que um prefeito fizesse uma carta ao presidente Dilma dizendo: presidente, eu não tenho como dar uma boa escola para as crianças da minha cidade. Por favor, adote essas escolas. Ela nem respondeu. Nem respondeu. Eu tenho a cópia dessa carta do prefeito, que ele me deu uma cópia. Então, não, mas não há essa luta. Estão dizendo que agora está aumentando o número de classe média indo para a escola pública. Isso pode ser bom, porque essas classes médias se interessam mais, lutam mais. Eu vou dizer uma coisa aqui que é quase que suicídio. A China, a escola pública cobra. Paga um pouquinho. Uhum. Não dá para nada do custo da escola. Mas eu perguntei, por que vocês cobram? Isso para que os pais sintam-se como donos da escola. Para que eles reclamem da escola. Para que eles Uhum. puxem a orelha dos professores, dizendo, eu pago. É bem pouquinho que ele paga, mas ele se sente empoderado, como se diz hoje em dia. Falta no Brasil a gente sentir-se empoderado e querer brigar. Os pobres no Brasil recebem a escola pública como se fosse um favor. Ainda tem Uhum. comida. É. Não é um favor, é uma obrigação. E o futuro da sua criança depende disso. Mas voltando à sua pergunta, o que é que Aqui eu houve com tenho as uma pessoas? correção, olha, o quanto devolve é R$ 3.562 por aluno. Quanto? Só para Pronto, 3.562. foi ótimo dizer isso. Então, é menos do que o que gasta por da escola pública. A escola pública deve estar em 4.500, R$ 5.000. Mas é uma diferença pequena. Dinheiro público. Mas o que foi isso? Quando as massas entraram na escola pública, os governos federais e estaduais disseram, deixa lá para o prefeito. E aí os salários foram caindo. Carlos Drummond de Andrade foi professor de literatura em escola pública. Eram os melhores da cidade, os professores. Foi caindo, 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 abandonados. Você vê, a lei que criou o piso nacional do salário é uma lei de minha autoria, sancionada Uhum. pelo Lula. É R$ 2.000 por mês, o piso, né? É É muito muito pouco. baixo. E não tem que ser o piso, tem que ser a carreira inteira federal. Uhum. É isso que tem que ser. Agora, não é chegar e fazer um decreto. A partir de hoje, todas as escolas são federais. Não, isso não vai adiantar nada, porque são as mesmas. São Uhum. novas escolas. Novas escolas. Os professores atuais e mais novos professores. Um novo sistema, novos equipamentos, tudo em horário integral. E dá para fazer isso por cidade. Agora, a gente Super reclama de bom. escola por cidade, vai demorar. Mas quando começou o primeiro aeroporto, só tinha um, e era só por diversão. Quando foi transportes, eram dois. Deve ter sido no Rio, outro em São Paulo. Só tinha dois. Hidrelétrica se fez primeiro uma. Tudo começa em algum lugar. Não se faz nada no Uhum. país inteiro. Até a libertação dos escravos, que foi uma lei para o Brasil inteiro, mas não conseguiu libertar, porque não vieram às escolas. Uhum. Mas essa é a dificuldade no Brasil. Acreditar que é possível ter uma estratégia de longo prazo, acreditar que a nossa escola pública pode ser igual à da Coreia do Sul, da Finlândia,
e acreditar que o filho do pobre deve ter direito de estudar na mesma escola. Essas são as dificuldades. Nessa mesma linha, mas saindo um pouco da educação básica e indo mais para a educação superior, o que o senhor acha das cotas raciais e sociais? As sociais é uma invenção que está enganando. 12 milhões de brasileiros são analfabetos. Eles vão ter cota? Não. Só 40% termina o ensino médio. Os outros 60% vão ter cotas? Não vão ter cotas. Engano. É muito pouco quem entra na universidade por cota social. Agora, a racial, ela tem sim uma vantagem, mas não é porque beneficia aquele jovem negro. Para mim, a cota racial é importante porque ela beneficia o Brasil inteiro, na medida que a gente muda a cor da cara da elite brasileira. Um país mulato, misturado, em que a elite é branca. Então, a cota racial não tem nada a ver com a educação. Nem está beneficiando aquele jovem negro, está beneficiando o país. Fazer com que tenhamos doutores negros, diplomatas negros. A grande cota, entretanto, seria 100% terminando o ensino médio, com qualidade. Mas Agora, quando você começou a falar, desculpa, quando você começou a falar em universidade, eu disse, puxa, não tinha se falado ainda em universidade, porque onde eu vou só se quer falar de universidade. E eu puxo para a educação de base. Eu também acho. Quase que eu ia reclamar. Mas, olha, a gente só pensa em universidade nesse país. O Enem não foi inventado para entrar na universidade, foi inventado para avaliar a educação de base, o ensino médio. Ninguém falava no Enem. Ninguém nem sabia que existia. Quando o Enem virou instrumento de ingresso na universidade, substituindo o vestibular, todo mundo descobriu. O movimento negro brasileiro, eu defendi as cotas para negros. Então, está garantido que eu defendi. Mas o movimento negro não luta pela erradicação do analfabetismo. Luta por cota para entrar na universidade. E 80% provavelmente dos 12 milhões de analfabetos do Brasil são afrodescendentes. Mas você não vê o movimento negro exigindo do governo um programa de erradicação do analfabetismo de adultos. Nem 100% terminando o ensino médio com qualidade. Um dia desse alguém vem me dizer que o Enem é fundamental porque é o primeiro passo para entrar na universidade. Você veja que visão. O primeiro passo para entrar na universidade é a professorinha que ensinou português, que ensinou matemática. É ali que começou a entrar na universidade. Ninguém lembra dessa professorinha. A gente só pensa que é o Enem. Mas como é que chegou ali no Enem? Quer ver outra coisa? Eu mesmo entrei nessa luta para adiar o Enem. Porque o aluno de uma escola pública tem menos chance do que um aluno da escola privada, porque se não tem computador e a epidemia está exigindo aula à distância. Mas essa diferença entre pública e privada para entrar no Enem é desse tamanho. Mas a grande diferença não é entre esses dois. A grande diferença é entre esses dois e quem não terminou o ensino médio. Ficou para trás. Agora, nem sonha em fazer, né? Não olhando para essas questões de cota ainda, e falando em longo prazo, as cotas já fazem 30 anos, praticamente. E a gente não vê essa igualdade, essa equidade ainda na sociedade brasileira. Na verdade, eu acho que a gente está muito longe de chegar nisso, e a gente viu isso pelos movimentos que aconteceram há 15 dias atrás e tudo mais. Então, a minha pergunta é, por quê? Né? Não foi efetivo, a gente ainda precisa de muito tempo. E outra pergunta que eu sempre me faço é, se ao longo desses 30 anos, todo esse investimento que foi feito em cotas raciais e sociais nas universidades tivesse sido aplicado na educação básica, será que a gente já não estaria num outro lugar? Primeiro, as cotas não exigem investimento, porque as vagas já estão ali. Apenas tira uma pessoa branca e coloca uma negra. Então, não houve desvio de dinheiro para as cotas.
O que houve desvio de dinheiro, aí você tem razão, foi o aumento do número de universidades. O governo Lula aumentou muito o número de alunos na universidade, mas não aumentou o número de alunos que terminam o ensino médio. É aí que está o grande erro do governo Lula. Ele não quis investir em educação de base, dizendo, deixa isso lá para os prefeitos. Até porque, como ele é um gênio eleitoral, ele sabia e sabe que dá voto à universidade, não dá voto à alfabetização. Quando uma pessoa tem um filho na universidade, comemora. Ninguém comemora quando o filho entra na educação de base. Nem mesmo quando termina o ensino médio. Então, do ponto de vista de dinheiro, não mudou muito. Mas do ponto de vista político, você tem toda a razão. Se ele tivesse feito um investimento político de dizer vamos investir na cota de 100% terminando o ensino médio bom, politicamente mesmo, em vez de vamos dar 10%, 20% de cota na universidade. Ah, sem dúvida alguma. Inclusive, hoje teria mais negros na universidade. Porque eles teriam tido um ensino médio melhor. Está entendendo? Mas é a velha pressa brasileira. Ninguém quer esperar investindo agora para daqui a 10 anos. Então, querendo logo. Agora, de qualquer maneira, aumentou o número de afrodescendentes em universidade. Aumentou. Mas pouco. Você tem razão. Até porque a cota é pouca. Ninguém vai poder dar uma cota alta. Não, eu acho que nas universidades a gente viu aumentar, mas não vê eles nessa equidade que a gente busca. E na sociedade, definitivamente, isso não aconteceu. Não, né? Não. Porque tinha que ser na educação de base. É isso. É isso. Mas ninguém quer, porque não dá voto, não dá visibilidade. Mas é muito triste isso. É muito triste, porque o país vai sendo sacrificado. Professor, e quando a gente olha para esse governo atual? A gente tem visto bastante confusão em torno do Ministério da Educação, né? Se a gente for falar no âmbito político, e também muito está se tentando reconstruir. Eu não vou nem usar a palavra desconstruir, eu vou falar reconstruir aquilo que foi feito nos governos passados. Então, o governo atual ele foi eleito com uma bandeira de mudar o perfil das escolas, inclusive daquilo que se ensina na escola, principalmente nas questões de gênero, nas questões mais sociais. E a gente vê uma grande confusão política ali. O que o senhor acha do momento atual do governo em educação? Está um pouquinho ruim a conexão. Ixi, o professor saiu. Deixa eu tentar colocá-lo de novo, porque a gente teve um probleminha aqui de conexão mesmo. Eu acho que ele caiu de vez ali. Aqui, vou convidar de novo. Pronto, tivemos um problema de tecnologia aqui. Agora chegou. Deixa eu lhe dizer, eu acho que esse governo chegou querendo mudar o conteúdo das escolas. Nós não temos escolas. Esse governo pensa que tem escolas no Brasil. Nós temos fake escolas. Uma boa parte das escolas no Brasil é restaurante mirim. A criança vai só pela merenda. Depois da merenda vai para casa. Então esse é um governo que não se preocupa com a educação, se preocupa com o conteúdo de uma pseudo-educação. Eu acho, inclusive, errado, porque a nossa escola não ensina o comunismo, não ensina nada. A gente precisa que as escolas ensinem, e aí ensinem tudo.
Não pode escolher o que é que vai ser ensinado. Tem que Você ensinar viu a pensar, né? ensinar a pensar. Você viu que eu É falei isso. federalização, mas para mim a sala de aula é do professor, Uhum. não é do governo, nem federal nem municipal. E a gestão da escola é dos pais, dos alunos, com a influência do prefeito até, não é do governo federal. Federalização é a carreira do professor, é a qualidade dos prédios, mas a sala de aula é do professor. Então, eu não vejo no atual governo um compromisso com a educação. Eles acham que a educação está boa com conteúdo ruim. A educação está ruim e sem conteúdo. Até tem professor de esquerda, deve ter professor de Uhum. direita até, mas é o professor. A escola não é de esquerda nem de direita. Ela é zero hoje, ou quase, ou muito pequeno o conteúdo. Nossas crianças saem do ensino médio absolutamente despreparadas, sem condições de ler um livro inteiro. Provavelmente passaram todos os anos sem ler um livro. O governo tem medo que leiam livros marxistas. Oxalá que lessem marxismo, oxalá que lessem a Bíblia. E não compreende, né? Ainda E que não consiga ler, não compreendem. consiga não consegue Então, eu compreender. não vejo no atual governo a chance de termos uma mudança na educação de base, não. E na universidade eu não vejo também muito compromisso deles. E de vez em quando até dizem coisas verdadeiras, mas não trazem a Uhum. proposta certa para corrigir. Eu acho, por exemplo, que as universidades perderam muito qualidade. Eu acho que as universidades ficaram com um discurso muito de um só lado. Aí eu acho que eles têm razão. Deixou de Uhum. ser um lugar de debate. Em algumas universidades, se você levar uma sua direita e de esquerda, os alunos não deixam acontecer. Uhum. Isso é verdade. Mas não é por ser de esquerda, é porque não querem confronto, não querem debate. Mas, mas esse não é o grande problema. O grande problema é que não tem escolas no Brasil. Todo país que tem uma boa educação de base, a universidade é boa. Não tem como você encher a universidade de alunos preparados e a universidade ser ruim. Os alunos chutam os professores. E não tem como ter universidade todas. Pode ter uma, duas. Boa se a educação de base for ruim. E, lamentavelmente, esse foi o grande erro dos governos democratas e progressistas. Não deram atenção à educação de base. Eu vou usar essa sua frase como um gancho para o nosso próximo tema, mas eu já vou te dizer que eu não tenho nenhuma ambição de tratar tudo que a gente gostaria de tratar aqui. Nós temos 11 minutos só. E eu já faço um convite para o senhor para a gente fazer uma parte 2 da nossa live a semana que Pode vem, de contar. repente, Pode para contar. falar do seu livro Por que Falhamos, né? Então, Pode contar. o ex-senador, ex-governador e professor Cristóvão Buarque, ele escreveu um livro que chama Por que Falhamos, olhando o Brasil de 92 a 2018, e olhando justamente para esse governo progressista democrata de esquerda, e onde que eles erraram. E aí eu acho muito interessante que ele fala em primeira pessoa. Então, essa é uma questão, acho que a gente precisa falar. E, inclusive, diz por que isso levou o Brasil a um governo conservador, que é o que está no poder hoje. Então, só um spoiler da nossa próxima discussão. Onde que os governos progressistas democratas erraram na educação? Só para a gente fechar o tema educação e aí na nossa próxima conversa a gente fala dos outros temas. Isso me permite até responder uma pergunta que eu vejo aqui embaixo. Fica à vontade. Você foi ministro e reitor. Por que o resultado é ruim? Alguém escreveu aqui. Veja bem, os governos progressistas, democráticos, se concentraram em aumentar o número de alunos na universidade. Não houve uma preocupação com, sermos campeões de educação. 2, o pobre tem uma escola tão boa quanto o rico. O governo democrático progressista preferiu dizer, como a gente só se preocupa com a universidade, vamos dar cotas. Não precisa melhorar a educação de base. A gente dá cota. Com as cotas não precisa estudar na educação de base.
A gente prioriza essas pessoas. E é porque não deu certo. Eu disse aqui que precisava de quantos anos para fazer a revolução? 20 ou 30 anos. Eu fiquei um ano. 12 meses eu fiquei. Dava. Além disso, o ministro não importa. Importa é o presidente. Um dia desses perguntaram se o Bolsonaro vai escolher um bom ministro. Eu disse, o problema não é um presidente escolher um ministro. O problema é o povo brasileiro escolher um bom presidente para a educação. E isso a gente não fez ainda. E a educação não entra na cabeça do eleitor na hora de escolher o presidente. Não entra. Isso é uma coisa secundária. Então, eu tentei. Isso que eu estou falando de federalização, eu comecei tentando em 29 cidadezinhas. Todas com menos de 10 mil habitantes. Porque eu tinha que fazer com o dinheiro do MEC. Não dava para fazer com o dinheiro do resto do governo, porque o governo não queria. Comecei. Só que precisa mudar o orçamento. Precisa começar. Quando eu fui começar, foi em dezembro. Em janeiro eu saí. Em fevereiro parou-se o programa. Eu comecei um programa pela erradicação do analfabetismo. Em 5 anos, esse país pode não ter um adulto mais analfabeto, salvo alguns velhinhos que não têm jeito de aprender mais. Comecei, parou. E por isso que eu falo 20, 30 anos. O senhor acredita no governo Bolsonaro como um governo de transição? Para que a gente saia daquele governo muito de esquerda e vai para a direita e que a gente, depois disso, vai para um centro mais equilibrado ou não? Primeiro, o governo Lula não foi de esquerda. Como é que um governo de esquerda deixa 100 milhões sem água? Não, sem esgoto. 100 milhões sem esgoto? 35 milhões sem água? Que governo de esquerda é esse? Agora, não vamos botar só o Lula, não. Vamos botar os 26 anos dos democratas progressistas, de Itamar a Temer, que é o meu livro. Então, não foi um governo de esquerda, foi um governo que se dizia de esquerda, foi um governo para as corporações, para os sindicatos, não foi para o povo. Aí você diz, mas teve a Bolsa Família, que foi Fernando Henrique que levou para o Brasil, que eu comecei no Distrito Federal. Mas a Bolsa Escola não basta. A Bolsa Escola é uma ajuda. O que resolveria seria a escola, não a Bolsa. O Lula tanta importância não deu à educação que mudou o nome para Bolsa Família. Tirou a escola da palavra. Isso é importante. Por que tirou a escola? Botou família, porque dá mais voto. A primeira, a mãe recebia, eu recebo esse dinheiro porque o meu filho vai para a escola. A outra, eu recebo dinheiro porque minha família é pobre. E o governo está me ajudando. Na outra, não. Meu filho está estudando. Na Bolsa Escola, ela dizia, meu filho está estudando, por isso recebe. Na outra, dizia, minha família é pobre, por isso eles me dão. Então, eu não acho que foi um governo de esquerda, não. Não erradicou o analfabetismo. Você sabia que que houve um momento no governo Dilma em que aumentou o número de analfabetos adultos? Eu não sabia. A torneirinha continuou aberta. Pinga, continua pingando. Então, não foi de esquerda. A gente precisa de um governo de esquerda. Agora, o governo de esquerda, para mim, não é na economia. A economia tem que ser tratada tecnicamente. Além disso, hoje tem um fator de produção que é a confiança do empresário e dos consumidores. Então, não dá para fazer o que quer, tem que fazer o que é possível. Tudo que eu falo de educação tem que ser dentro de um ritmo que os recursos permitam. Agora, o governo não foi de esquerda anterior. E o do Bolsonaro é um governo, eu não chamo nem de direita, porque tem uma direita lúcida, inteligente. Eu acho obtuso. É um governo obtuso nas ideias, nas propostas. Esse negócio de falar em comunismo é o único país do mundo em que a gente ainda fala em comunismo. Aqui na Coreia do Norte. Até Cuba eu não já acho... está falando mais nisso. Outra falha que o senhor coloca no seu livro, e aí tem um pessoal aqui perguntando onde encontra o livro. O livro está disponível na internet. O professor Cristóvão Buarque, com compromisso pela educação, ele deixou disponível em PDF, mas também você pode comprar no site, é só jogar no Google,
Tá R$ 35. Eu já comprei o meu, ainda não chegou. Na Amazon. Mas na Amazon tem. No próprio. Eu achei num site que tinha venda e lá tinha também em PDF. Eu confesso que eu li em PDF, mas comprei. Deve chegar até a semana que vem. Ah, que legal! Quando a gente ia lançar o livro impresso, aí veio a epidemia. Mas já deve ter em alguma livraria. Mas ele tem mesmo em PDF, porque é fininho, são 50 páginas, dá para ler PDF. Em PDF tem 89 páginas, para ser bem exata. Eu li correndo e eu queria falar de um... Já que o senhor falou de economia, uma das falhas que o senhor aponta 24 falhas. Uma delas é: ignoramos que justiça social depende da economia sólida. Então, que esses governos democratas progressistas teriam ignorado a questão da economia. O senhor não acha que o governo atual está justamente tentando fazer isso, não tentar ignorar, na pandemia? Porque o que a gente vê é uma crise enorme, mas as bolsas continuam bastante equilibradas. Não, a Bolsa são outras razões. A Bolsa reage muito à psicologia. Agora, o Guedes realmente representava a ideia de uma economia responsável. Eu acho que ele se perdeu um pouco por muitas coisas e também a epidemia não dá para a gente botar culpa em ninguém. A epidemia é outra coisa. A gente vai ver depois. Amanhã eu vou ter um debate sobre um texto, uma coisa que eu estou trabalhando. É como vamos poder melhorar antes mesmo de crescer a economia. Então, isso da economia, eu não culpo nada desse governo aí. Eu quero dizer que nós, as esquerdas, caímos na ideia de que podia fazer o que quisesse irresponsavelmente com as finanças. E não existe como beneficiar a população com a economia ineficiente. Eu até comparo Colômbia e Venezuela, Chile e Argentina. Argentina e Venezuela preferiram gastar mais e atender às necessidades imediatas. Chile e Colômbia preferiram investir no que os outros. É preciso ter eficiência econômica. Agora, dá para ter eficiência econômica e investir no social. Agora, vai ter que ter um ritmo que você se submeta a ele, que não queira passar por cima. Eu chamo isso de a modernidade apressada. Juscelino tem culpa nisso. Ele quis fazer uma modernização de 50 anos em 5. Não dá certo. Não dá certo 50 anos em 5. Tem um ritmo a economia. Agora, a educação daria para fazer, mas eu mesmo disse, 20, 30 anos. Não dá para se fazer antes. Professor, com muita dor no coração, eu vou ter que interromper, porque o Instagram está avisando que nós temos 1 minuto. E ele é bem cruel, ele derruba a gente. E eu fico com o compromisso aqui de combinar com o senhor uma nova data para a gente falar de toda essa pauta democrata progressista que está no seu livro. Eu peço 1000 desculpas para todos os nossos espectadores que mandaram perguntas. Eu normalmente leio todas, mas hoje a conversa estava tão envolvente que a gente acabou não lendo. E eu espero que esteja praticamente tudo respondido naquilo que a gente falou. Muito obrigada. Eu que agradeço. E aqui tem outra frasezinha aqui embaixo. Só um louco para aceitar participar do governo Bolsonaro. Um louco ou um oportunista qualquer que queira apenas se beneficiar. Eu não vejo... Porque um pouco antes tem uma pergunta se o senhor aceitaria ser ministro da Educação do governo Bolsonaro. Olha, eu prefiro ser demitido pelo telefone por Lula do que ser convidado ao vivo por Bolsonaro. Bom, terminamos assim, então. A nossa live fica no IGTV e sobe para o canal do YouTube da Think Brasil no final do dia. Muito obrigada, professor. Um abraço. Obrigada a todos. E eu gostaria mesmo era de